Boa tarde. Boa tarde a todos os nossos irmãos de Paulo de Fronten, aos nossos irmãos da Instituição Espírita Casa de Maria e todos os colaboradores, simpatizantes, que ora estamos aqui reunidos. É com muita alegria, é com muita esperança que nós estamos nos reunindo nesse momento para podermos estudar, falar do Evangelho de Jesus, para que nós possamos nos confraternizar. E hoje, muito especialmente, num dia muito especial, eu vou bater o escanteio e vou correr para cabecear a bola. Então nós não faremos a interrupção, né? Eu vou fazer a oração e a leitura inicial. Nós vamos começar então com a leitura do livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel ao nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Nós vamos fazer a leitura de uma página aberta ao acaso, para que a gente possa começar a entrar no clima, para que a gente possa começar nossas reflexões e ter tempo das pessoas poderem ir chegando. Atribulados e perplexos. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Desde os primeiros tempos do Evangelho, os leais seguidores de Jesus conhecem tribulações e perplexidades por permanecerem na fé. Quando se reuniam em Jerusalém, recordando o Mestre nos serviços do reino divino, conheceram a lapidação, a tortura, o exílio e o confisco dos bens. Quando instituíram os trabalhos apostólicos de Roma, ensinando a verdade e o amor fraterno, foram confiados aos leões do circo, aos espetáculos sangrentos e aos postes de martírio. Desde então, experimentam dolorosas surpresas em todas as partes do mundo. A idade medieval, envolvida em sombras, tentou desconhecer a missão do Cristo e acendeu-lhes fogueiras, conduzindo-os, além disso, a tormentos inesperados e desconhecidos, através dos tribunais políticos e religiosos da Inquisição. E ainda hoje, enquanto oram confiantes, exemplificando o amor evangélico, reparam o progresso dos ímpios e sofrem a dominação dos vaidosos de todos os matizes. Enquanto triunfam os maus e os indiferentes, nas facilidades terrestres, são eles relegados a dificuldades e tropeços, à frente das situações mais simples. Apesar da evolução inegável do direito no mundo, ainda são chamados às contas pelo bem que fazem e vigiados com rudeza, devido à verdade consoladora que ensinam. Mas todos os discípulos fiéis sabem, com Paulo de Tarso, que em tudo serão atribulados e perplexos, todavia, jamais se entregarão à angústia e ao desânimo. Sabem que o Mestre Divino foi o grande atribulado, e aprenderam com ele que a perplexidade da aflição, do martírio e da morte transfere-se a alma para a ressurreição eterna. E assim, então, com esse cordial boa tarde a todos os irmãos que vão se achegando, nós vamos pedir que nesses instantes a gente possa silenciar os nossos corações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para que a gente possa iniciar as nossas tarefas com a nossa oração. A oração que faz parte das ferramentas mais importantes que a doutrina espírita nos oferece. Nós vamos convidar todos os irmãos aqui que possamos silenciar nesses instantes, para que nós possamos então orar, porque através da oração nós construímos essa ponte que permite que os consoladores, que os mensageiros espirituais possam vir ao nosso encontro, possa acalmar nossa ansiedade, iluminar nossos pensamentos, iluminar nossos lares. Então nós vamos iniciar nesse instante a nossa prece, pedindo que todos os irmãos possam nos acompanhar. Jesus,
Divino amigo de todas as horas, aqui nos recolhemos todos nós, Senhor, em prece, buscando elevar os nossos pensamentos a Ti, na certeza de que Tu estarás conosco, através de Teus mensageiros, Senhor, através dos guias consoladores, desses espíritos que vêm ao nosso encontro, por misericórdia, em Teu nome por caridade. Vem nos auxiliar em nossas dificuldades, em nossas fraquezas, fortalecer na luta que travamos contra nossos vícios, nossas imperfeições morais. Divino guia de toda a humanidade, ilumina, Senhor, nossos sentimentos, nossos pensamentos, que a Sua luz possa pacificar nossos corações, ilumina nossos lares, Senhor. Te pedimos por todos aqueles que nesses instantes não podem estar aqui conosco, que a Sua luz possa visitá-los de alguma forma. Aqueles em quem nós mentalizamos nesses instantes, que a Sua luz possa iluminar os caminhos, os sentimentos e os pensamentos, para que nós possamos, Senhor, nos fortalecer frente às dificuldades da vida. Divino guia de toda a humanidade, que a Sua luz possa viajar, Senhor, amparando todos aqueles que sofrem por motivo qualquer de dor. Ilumina, Senhor, aqueles que jazem nas sombras do egoísmo, nas sombras da alucinação. Que a Sua luz possa amparar os desesperados, possa curar os enfermos, possa repletar de esperanças aqueles que estão mergulhados no desânimo. Divino guia de toda a humanidade, primeiramente em Teu nome, em nome de todos os amigos espirituais aqui presentes, em nome de Maria de Nazaré, patronesse de nossa instituição, que nós possamos iniciar o estudo do Teu Evangelho, na certeza de que Tu estarás conosco, Senhor, iluminando-nos, amparando-nos também em nossas dificuldades. Que nós possamos, ao ler o Teu Evangelho, possamos encontrar o roteiro do qual nós necessitamos, para que nós possamos encontrar-Te, Senhor, no horizonte de nossas vidas. Permanecei conosco e obrigado por tudo, Jesus. E assim, após a nossa oração, nós vamos então começar a falar do Evangelho de Jesus, no tema que nos foi proposto pelo nosso irmão Fred. E ficamos muito felizes quando nos propõem temas para que nós possamos buscar, para que nós possamos estudar, relembrando sempre a figura de Jesus à frente dos nossos estudos, como aquele que é a nossa fonte de consulta mais importante. Nós sempre que começamos nossos estudos, nós buscamos encontrar na mensagem de Jesus o roteiro, porque nós espíritas entendemos, como disseram a Allan Kardec os bons espíritos, que Jesus é nosso modelo, Jesus é nosso guia. Jesus é a luz que ilumina a senda de nossas jornadas, nossas vidas. Nós o temos na figura de, não apenas de um governador espiritual, mas aquele que vai à frente, iluminando os nossos caminhos, nos inspirando, nos acolhendo, nos protegendo. Jesus que veio à Terra para trazer-nos a mensagem da imortalidade, a mensagem do amor, que veio renovar a criatura humana, que veio nos trazer, então, o sentido da vida, que veio nos trazer a melhor diretriz no encontro da felicidade. O maná, que representa a sua revelação, alimenta as almas naturalmente, mas nós estamos mergulhados no corpo físico e nós não temos necessidade, e nós temos mais necessidades. A mensagem de Jesus nos alimenta espiritualmente. É o maná que desce do céu para que nós possamos progredir ao seu encontro. Entretanto, mergulhados na carne que todos nós estamos, nós temos diversas outras necessidades. E é lógico que Jesus, que veio atender ao homem integralmente, no holos, no seu todo, ele também veio trazer a mensagem consoladora ao lado dela. Ele veio distribuir os pães. Ele veio trazer a migalha da qual nós necessitamos materialmente também. Porque ele não veio apenas espiritualizar a criatura humana, mas ele veio também para nos atender em todas as nossas necessidades, porque nós sabemos que o aluno, quando está com fome, ele não tem condições de aprender, e nós que trabalhamos na educação pública sabemos que
Uma das tarefas mais importantes que as escolas oferecem no Brasil é a tarefa da alimentação, porque o aluno que não está alimentado, ele não tem condições de aprender. A fome é um impedimento para o entendimento. E a obra cristã, ela não pode ser simplesmente teórica. Nós não apenas teorizamos, mas nós temos que colocar a mão na massa, a exemplo do próprio Jesus. Ao mesmo tempo que ele descortinava as mensagens do mundo espiritual, ao mesmo tempo ele curava o cego de Jericó na sua necessidade física. Ao mesmo tempo que ele falava da conquista do céu, da elevação espiritual, ele curava os paralíticos no seu aspecto físico. Ao mesmo tempo que ele referia-se à pureza dos lírios, ele lavava a pele dos leprosos. Ao mesmo tempo que ele transfigurou-se para um grupo seleto no Tabor, ele falava às pessoas nas praças públicas, às pessoas que não tinham condições de elevarem-se ao fenômeno do Tabor. Ele ia às praças públicas, ele ia ao ágora, ele ia onde estavam os necessitados. Então Jesus não veio apenas para trazer a mensagem consoladora, a mensagem das almas, mas ele veio para atender as necessidades humanas em todos os seus aspectos, porque nós sabemos que, mergulhados na carne, todos nós temos inúmeras necessidades, não apenas da mensagem que nos alimenta a alma, mas nós temos a necessidade da sobrevivência no corpo físico, nós temos a necessidade, sentimos o frio, sentimos o calor, sentimos fome, não apenas a fome consoladora, aquela fome, a fome relacionada ao vazio dos nossos sentimentos, mas fome realmente física. Então nós sabemos de uma passagem, ela é citada no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus. Nós vamos usar o Evangelho de Mateus como referência, porque ele é mais rico em detalhes. Nós sabemos que Jesus estava numa praia e após alimentar a multidão, após deixar a multidão gritando, Hoshianá Jesus, Hosanas a Jesus, salva-nos Jesus, após ter alimentado uma grande multidão naquela praia, com suas mensagens, com sua mensagem consoladora, ele busca os seus discípulos e pede aos seus discípulos que eles adentrem numa barca, porque ele tinha necessidade de atravessar o lago. O mar da Galileia, chamado também de Lago Genezaré, ou Tiberíades, na verdade não era um mar, era um lago de água doce. E na verdade ele é muito pequeno quando nós comparamos, por exemplo, com a nossa Baía de Guanabara. Nós sabemos que ele tinha algo de 19 quilômetros de comprimento por 13 de largura. Ou seja, o lago Tiberíades, o mar da Galileia, ele era um pequeno lago de água doce, mas para aquelas pessoas que viviam naquela região desértica, era como se fosse verdadeiramente um mar. Diversas pessoas viviam na sua margem, viviam da pesca, recolhiam as suas águas para que pudessem irrigar as suas lavouras. E esse lago, esse mar que era abastecido principalmente pelo Rio Jordão, um pouco mais adiante, ele abasteceria o Mar Morto. Diversas comunidades viviam no seu entorno, como por exemplo Cafarnaum mesmo, onde Jesus passava boa parte do seu tempo. Nós tínhamos ali Betsaida e diversas outras cidades, vilas de pescadores, mas Cafarnaum era muito especial. Cafarnaum era especial não apenas por viverem ali os seus primeiros discípulos, mas porque era uma vila de pescadores que servia de passagem. Então, embora fosse uma pequena cidade, era um trânsito de pessoas muito grande, e ali Jesus, então, ele fez as suas primeiras reuniões apostólicas. Mas nós não sabemos exatamente que praia Jesus estava nessa passagem. Nós sabemos que, após ele ter alimentado uma multidão, ele vira para os seus discípulos e pede que atravessem o lago. Como nós sabemos agora, a largura máxima desse lago era de apenas 13 quilômetros, então não era tão difícil atravessar esse lago. Os seus discípulos então adentram numa barca e se afastam nessa praia, onde a multidão gritava por Jesus ainda. Segundo Mateus, alguns barcos até tentam acompanhar Jesus. E curiosamente, nessa travessia, Jesus então se coloca repousando na popa, ao fundo da embarcação, e de repente uma tempestade inicia. De repente uma chuva muito forte, fortes ventos, o açoite dos ventos, e ondas faziam com que aquela embarcação começasse a colocar em risco, em perigo.
O evangelista vai inclusive fazer referência de que já existia água dentro da embarcação, e nós sabemos que é um fenômeno climático que é relativamente comum naquela região. De repente, os discípulos de Jesus dentro da barca se veem tão desesperados, mas tão desesperados, que eles vão pedir socorro a Jesus. Segundo a narrativa de Mateus, Jesus estaria então repousando, inclusive repousando sobre uma almofada. Eles acordam Jesus e falam: mestre, tu não te preocupas? Estamos correndo risco de morte. Jesus, então, sereno, ele vira para os seus discípulos e fala: aquietem-se, aquieta-te. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Segundo a narrativa do evangelista Mateus, também encontramos isso na narrativa de Lucas, Jesus então se ergue e repreende a atividade, a tempestade. E de repente a tempestade silencia, os ventos se acalmam e o mar fica sereno, impávido. Os seus discípulos ficam assustados com isso e dizem: meu Deus, quem é esse que até a tempestade lhe obedece, até o mar lhe obedece? Allan Kardec ele tece alguns comentários sobre essa passagem. Ele diz que, na verdade, naquele momento Jesus teria travado um diálogo, teria ordenado aos espíritos da natureza para que a serenassem, porque ali existiam aquelas vidas em risco. Então Jesus ordena a esses espíritos subordinados a ele, e os espíritos então, eles aplacam a tempestade. Mas o mais curioso, o que nós devemos meditar ao iniciar o nosso estudo, é exatamente nessa frase de Jesus. Por que você está com medo? Por que tens medo? Falava Jesus aos seus discípulos. Aquietem-se, aquieta-te. Por que tens medo? Acaso ainda não tem fé? Dizia Jesus aos seus discípulos. Nós não temos nada a temer quando estamos na mesma embarcação que Jesus. Estamos todos nessa embarcação planetária e é Jesus quem está ao leme. Então nada pode nos afetar. Devemos temer o quê? Temer a vida, mas nós sabemos que a verdadeira vida continua. Devemos temer pelos bens terrenos que não nos pertencem, são empréstimos do qual nós devemos desfrutar com sabedoria. Então o que nós devemos temer, pelo amor de Deus? É lógico que devemos ser responsáveis, preservar a vida, entretanto, nada pode nos afetar verdadeiramente. Onde está a tua fé? Aquietem-se, porque estão com tanto medo. Onde está a tua fé? Perguntava Jesus aos seus discípulos. E agora nós imaginamos Jesus na mesma embarcação que nós, perguntando: cadê a tua fé? Onde está a tua fé? Aquieta-te. Aquietemos os nossos corações, repletados ainda de ansiedade. Que nós possamos ter calma e certeza de que acontece conosco aquilo do qual nós necessitamos. Onde está a nossa fé? Porque termos fé no momento em que as águas são plácidas é muito fácil. Nós temos que ter fé exatamente nos momentos mais difíceis, nos momentos em que somos colocados à prova. Então nós temos a oportunidade de não nos perturbarmos, na certeza de que nada de verdade pode nos acontecer. Temeremos o quê? A vida? Mas a verdadeira vida segue, ela desce em plenitude. Temeremos o quê? Os pertences, os bens materiais que não nos pertencem? É a grande oportunidade, inclusive, do desapego. Então vamos exercitar a fé, a esperança de que vai acontecer conosco aquilo do qual nós necessitamos. Preservemo-nos naturalmente, porque somos responsáveis, porque temos que dar conta daquilo que nos é emprestado. Entretanto, vamos seguir alegres, com fé, na certeza de que acontecerá conosco exatamente aquilo do qual nós necessitamos, aquilo do qual nós necessitamos para o nosso crescimento, para o nosso progresso, para que nós possamos aprender a cultivar nos nossos corações o mais sublime dos sentimentos, que é o objetivo de todos nós encarnados, é aprendermos o amor, aprendermos a amar no sentido mais amplo, que é o amor fraternal, objeto de nosso estudo dessa tarde. Tem uma passagem que todos nós espíritas já estudamos inúmeras vezes, porque é uma das passagens mais belas do Evangelho segundo o Espiritismo, em que começa com uma narrativa do Evangelho de Mateus. O evangelista registra algo mais ou menos assim: os fariseus, tendo sabido que Jesus tapara a boca dos saduceus, reuniram-se e criaram uma pergunta para o tentar. Assim, um deles vai ao encontro de Jesus e lhe pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei?
Mestre, qual é o maior mandamento da lei? São inúmeros os mandamentos na lei mosaica. Dos mandamentos que Moisés teria recebido são 10. Entretanto, eram dezenas, eram centenas de outros mandamentos. Porque os mandamentos de Deus para o povo judeu eram as leis que regiam sobre o comportamento, eram as leis civis. Então eram centenas de mandamentos que nós encontramos no Torá, no Antigo Testamento, e perguntava então para o tentar um desses personagens: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? O que, segundo o evangelista, Jesus teria respondido, judeu que o era, entendedor da lei. Jesus teria respondido: amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Entretanto, aqui tendes um segundo que é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos existem. Estão lá nas páginas do Antigo Testamento. Jesus não trouxe nada de novo. Normalmente se usa amar a Deus como o mandamento mais importante. Entretanto, olha o que Jesus faz. Na sua divina pedagogia, ele cria uma aliança, ele anela os 2 mandamentos: amar a Deus na mesma proporção que se ama ao seu próximo. Aqui tendes um segundo, que é semelhante ao primeiro. Ele usa o semelhante. Quando ele fala que o segundo mandamento que ele traz é semelhante, existe uma semelhança entre o primeiro, ele deixa claro que nós não temos condições de amar a Deus, mas nós temos condições de amar nosso próximo. Quando eu falo que nós não temos condições de amar a Deus, é porque isso é desnecessário. O que nós podemos oferecer àquele que tudo possui, aquele que é dono de tudo? Às vezes nós nos perdemos em muitas hosanas a Deus, amamos a Deus, queremos seguir a Deus e ignoramos às vezes aquele que está no desalento, aquele que sofre de fome. Nós amamos a Deus segundo Jesus, amando a figura do nosso próximo. A melhor forma de nós darmos algo para Deus é dando àquele que precisa ao nosso lado. A melhor forma de nós amarmos a Deus, de nós demonstrarmos amor a Deus segundo Jesus, é quando nós servimos aos nossos irmãos, quando nós somos capazes de amar aquele que está à nossa volta, aos nossos próximos, no sentido do próximo mais próximo. Nós amamos a Deus quando somos capazes de amar o nosso semelhante. E nesse mesmo capítulo do Evangelho Espírita, nós vamos encontrar Lázaro dizendo o seguinte: o amor, ele resume a doutrina de Jesus toda inteira. Visto que o amor é o sentimento por excelência, Lázaro diz ainda o seguinte, que na sua origem o homem só possuía instintos. Mais adiante, depurado, ele passa a possuir sensações. Mais adiante, quando ele começa a esclarecer-se, quando ele começa a depurar-se ainda mais, ele passa a possuir sentimentos. E o mais sublime dos sentimentos é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que é capaz de reunir as mais belas aspirações e as mensagens sobre-humanas. Lázaro diz ainda que aquele que possui esse sentimento possui vigor tal que diz o seguinte: não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol que é capaz de acender a criatura humana. Diz que quando Jesus pronunciou essa divina palavra, aqueles mártires, aqueles personagens das primeiras horas do cristianismo, que queriam seguir a mensagem de Jesus na íntegra, eles se fortaleceram de tal forma que eles não temeram descer aos circos. Eles não temiam entregar a vida nos circos. Eles se tornaram mártires exatamente porque esse amor que eles nutriam era algo tão vigoroso dentro deles que eles entregavam a vida cantando, na certeza de que Jesus lhes aguardava no reino dos céus. É esse amor que Jesus se referia, a esse amor que é capaz de agigantar-nos, de transformar-nos. Quando nós pegamos o Espírito Emmanuel, no livro Pão Nosso, tem um capítulo lá chamado Amor Fraterno. Emmanuel, quando começa a dissertar sobre o que seria o amor fraterno, ele diz algo mais ou menos assim: o amor não é algo que vem do corpo físico. O amor é algo que surge da alma do indivíduo. O amor, ele parte do coração, ele parte da alma. Segundo Emmanuel, nesse capítulo intitulado Amor Fraterno, no livro Pão Nosso, nós temos diversas formas de manifestar amor. Nós temos o amor
que nós manifestamos por nossos filhos, amor que nós sentimos por nossos cônjuges, amor que nós nutrimos pelos nossos amigos, pelos nossos companheiros de trabalho. Segundo Emmanuel, todas essas manifestações de amor, todas elas se originam do mesmo amor que ele chama de amor fraternal. Porque na teia das reencarnações, esse amor, que ora é um amor de um pai para um filho ou de uma mãe para um filho, na teia das reencarnações ele se transforma. E esse amor pode se transformar, por exemplo, no amor que nós sentimos por um cônjuge, porque nas reencarnações, aquelas criaturas que se amam voltam a reencarnar, voltam a estreitar esses laços. Nas inúmeras encarnações, aquele amigo por quem nós temos tanto afeto, ele pode vir na figura de um filho, de uma filha ou de um pai. Porque a função das reencarnações é estreitar esses laços para que as criaturas possam, ombreadas, as criaturas possam, de braços dados, continuar seguindo. Então aquele amor que hoje é um amor de um filho, numa próxima vida, quem sabe, poderá ser um amor por um cônjuge. Os personagens são os mesmos. E o amor, embora o amor de um filho por um filho seja diferente do amor que nós sentimos por um cônjuge ou por um irmão de jornada, tudo faz parte do mesmo amor, amor universal, na teia das reencarnações. Emmanuel então fala que nós devemos tomar muito cuidado com o amor, porque o amor, embora seja o sentimento por excelência, ele adoece. Porque embora nós sejamos capazes de amar, o nosso coração também é repleto de alguns vícios que nós trazemos. O nosso coração ainda é repleto de maus sentimentos que nós nutrimos, dado ainda o nosso atraso moral. Então ele fala que muitas vezes o amor que nós temos por um filho, ele pode às vezes cometer alguns erros, e nós podemos proteger demais nossos filhos. Nós podemos, às vezes, não permitir o progresso dos nossos filhos. O amor que nós temos por nossos cônjuges, nossos companheiros de jornada, ele também pode adoecer dado a nossa inferioridade. Quando nós permitimos a lava dos nossos sentimentos mais inferiores, que ela interfira no nosso sentimento de amor mais fraternal, às vezes aquilo adoece e nós temos relações que acabam se tornando relações tóxicas, dada a um ciúme doentio, como se nós pudéssemos ser donos de outras pessoas. E o que é terrível, porque nós não somos donos de ninguém, ninguém é dono de mais ninguém, nós não possuímos nem coisas, quiçá pessoas, mas o amor às vezes adoece nesse sentido, porque nós ainda carregamos no nosso coração, às vezes, esses vícios, nós ainda carregamos no nosso coração essa necessidade de posse, mas nós vamos nos depurando, e na teia das reencarnações isso tudo vai se modificando. Nós vamos aprendendo a amar de forma mais sublime, às vezes até por um amigo. Às vezes, nós que temos à nossa volta aqueles companheiros de jornada, que reencarnam e cruzam nossos caminhos, e nós os encontramos na condição de amigo, de fráter, de irmãos, de companheiro de jornada. Às vezes estão ali, nós nutrimos os mais belos sentimentos, mas às vezes o nosso egoísmo não permite que nós enxerguemos as dificuldades pelas quais eles estão passando. Às vezes nós estamos tão ensimesmados que nós esquecemos de olhar se aquele que está ao nosso lado, caminhando conosco, ele precisa da nossa atenção naquele instante. Às vezes nós estamos tão preocupados com os nossos problemas que nós ignoramos que aqueles que caminham à nossa volta, às vezes até sobre o mesmo teto, sobre o mesmo local de trabalho, às vezes nós ignoramos que essas pessoas, naquele momento, elas possam estar precisando da nossa atenção. Então nós temos que tomar muito cuidado. Embora o amor seja o sentimento mais sublime, nós ainda temos diversos vícios que atrapalham a plenitude desses sentimentos. Mas na teia das reencarnações, então, nós vamos aprendendo a tolerarmos-nos, a respeitarmos-nos, e esse amor vai se manifestando de diversas formas. Aquele amor que nós temos por um filho, por um cônjuge, aquele amor que nós temos por um companheiro de jornada, ele às vezes inverte as suas posições, porque o amor mais importante é o amor universal, é o amor fraternal. E o amor, então, ele tende a progredir para essa unidade maravilhosa. Quando nós pegamos estudos mais aprofundados dos evangelhos, a Septuaginta, por exemplo, a Septuaginta que foi a primeira tradução para o grego bíblica, né? Nós vamos encontrar lá 3 manifestações diferentes da palavra amor. Nós vamos lá encontrar o amor ágape, o amor eros, que não é encontrado no Novo Testamento, só nas páginas do Antigo Testamento. Nós vamos encontrar o amor filos. E, na verdade, quando foi escrito, quando foi traduzido
para a Septuaginta, isso tudo acabou virando uma forma só de amor. Nós vamos encontrar nas epístolas de Paulo, por exemplo, aquele amor ágape, que é o amor que nós temos em fraternidade. Por isso que Allan Kardec talvez tenha se apropriado da versão caridade. O amor filos, ele tem mais relação com caridade, porque o amor em termos de irmãos, é o amor em termos de solidariedade. E o amor, quando ele é colocado em movimento, ele é chamado de caridade, como nos informa Joana de Ângeles. Olha o que Joana de Ângeles fala sobre isso. Joana de Ângeles fala que o amor, ele é virtual, ele é abstrato, porque é um sentimento. Por mais que seja um sentimento por excelência, ele continua sendo abstrato, porque continua sendo um sentimento. Por mais que os sentimentos sejam capazes de construir, de envolver, de impregnar, ele continua sendo abstrato. Agora, quando nós colocamos o amor em movimento, chama-se caridade. A caridade é o amor filos, é o amor sublime, é o amor que faz com que todas as criaturas irmanem-se, é o amor fraternal. Acontece que Emmanuel, conhecedor dessas manifestações do amor, ele trabalha tudo como uma forma só. Ele chama de amor fraternal. É o capítulo do livro Pão Nosso, onde Emmanuel nos apresenta que as diversas manifestações de amor se convertem todas elas por uma única forma de amor, que é o amor fraternal. O amor fraternal é a capacidade de colocarmos-nos no lugar do outro, a desejar para o outro aquilo que nós desejamos para nós mesmos. Porque nós desejamos para nós coisas boas, é natural que nós desejemos para o nosso semelhante. Aquilo que nós desejamos para nós é aprendermos a respeitarmos-nos, aprendermos a tolerarmos-nos, mesmo que o outro apresente dificuldades das quais nós não apresentamos mais. Porque todos nós temos nossos defeitos, nossas imperfeições. Todos nós, sem exceção, que estamos mergulhados na carne, todos nós ainda apresentamos nossos vícios, nossos desserviços. E nós temos tanta dificuldade de tolerar isso no outro. Nós temos tanta dificuldade. É porque nós nos olhamos ainda com aquela lente cor-de-rosa que nos acha muito mais legal do que nós realmente somos. E com isso, nós não podemos permitir que os outros errem. Como é terrível o erro dos outros. Mas nós temos que respeitar os outros, inclusive na posição em que ele se encontra, no estágio evolutivo que ele se encontra, nos valores que ele ainda mantém. Se nós já possuímos outros valores, respeitemos aqueles que não possuem esses mesmos valores que nós, que enxergam a vida de uma outra forma. Porque se nós já somos capazes, por exemplo, de não tolerar a ideia da maldade, a ideia da vingança, mas nós já vencemos alguns obstáculos para chegar onde nós chegamos. Mas nós temos que respeitar aqueles que ainda pensam dessa forma. Por exemplo, recentemente nós tivemos uma grande discussão pública sobre a questão da prisão, dos presídios. As pessoas confundem muito prender uma pessoa com vingar-se. Na legislação brasileira, que é inspirada por diversos filósofos, por diversos pensadores, quando uma pessoa ela é presa, quando uma pessoa ela é encarcerada, quando ela comete um crime, é natural que ela seja retirada do convívio social para que ela possa ser preservada dela mesma, para que ela não faça mal à sociedade e para que ela não faça mal para ela mesma. Não é isso? Acontece que nós confundimos um pouco isso. Nós achamos que encarcerar uma pessoa é para que ela pague, para que na sociedade tenha condições de se vingar pelo erro que ela fez. E não é esse o objetivo. Quando nós execramos, quando nós retiramos uma pessoa do convívio social, quando uma pessoa vai presa, é porque a sociedade entende que ela é um risco para a sociedade e para ela mesma. Não é para se vingar de uma pessoa, mas ainda existem aquelas pessoas que pensam, por exemplo, na pena de morte, embora nós saibamos que a pena de morte não funciona, segundo os espíritos disseram. O indivíduo ele é muito mais perigoso para a sociedade quando ele está liberto das amarras físicas do que quando ele está encarnado, por exemplo. E não é através da vingança que nós vamos selar os males, que nós vamos fechar a torneira da maldade. Não é dessa forma. Inclusive, quando nós olhamos para a sociedade de um modo geral, quando nós analisamos a história, nós observamos que os países que são mais duros
no momento de castigar aquelas pessoas que cometem seus crimes, essas pessoas não diminuíram seu número de criminalidade, porque não é dessa forma que se corrige o indivíduo. É pela educação, invariavelmente. Nós só encontramos indivíduos, então, diminuindo a criminalidade, nós só encontramos uma sociedade com menores índices de criminalidade, uma sociedade que valoriza a educação, na sociedade que valoriza os seus educadores, sem querer puxar a sardinha para o nosso lado. Então nós temos que compreender as pessoas que ainda pensam de forma contrária, de pessoas que ainda alimentam a ideia da vingança, as pessoas que ainda não admitem, e essa semana eu vi de uma amiga muito querida falando, eu dizia para ela, poxa, mas é tão importante que nós, às vezes nós saibamos perdoar, dar o outro o direito de serem idiotas, darem o outro o direito de serem viciosos, damos ao outro, inclusive, o direito de nos quererem mal. E ela me dizia assim, não, isso é você, porque eu não tenho sangue de barata. Meu Deus, que absurdo. Para começar, né, nós sempre brincamos dizendo que barata não tem sangue. Barata tem hemolinfa. É uma substância que tem uma função semelhante, mas não é sangue. E as pessoas vão dando essas desculpas que são manifestações do nosso ego, que são ainda manifestações da nossa vaidade. Porque essas pessoas se encontram ainda num estágio, e nós respeitamos isso, que não conseguem compreender. Algumas pessoas dirão assim, Guilherme, você está falando isso porque você é um teórico, porque você não teve a vida violentada, porque você não teve um parente, porque você não teve seus pertences, o suor do seu rosto que você derrama para ter pertences não foi furtado. É por isso que você fala em perdoar as pessoas que cometem crimes. Meu Deus, é claro que nós já experimentamos diversas situações, porque não somos privilegiados, talvez não semelhantes a essas dos quais eu falei, mas é uma condição que é além da vivência do momento, porque todos nós já vivemos inúmeras vidas. Nós somos todos espíritos milenares, somos o acúmulo de diversas sensações e diversas experiências, mas às vezes nós temos ainda dificuldade de lutar com o nosso ego, com o nosso personalismo. E o amor fraternal, ele é exatamente isso. O amor fraternal é essa capacidade de nós darmos ao outro o direito de errarem, porque nós também erramos. Já não erramos da mesma forma, pode ser, mas erramos ainda. E bem recentemente nós errávamos dessa forma também, porque a natureza não dá saltos. Se hoje eu já tenho condições de compreender a vida de uma outra forma, de compreender a vida sob a lente da vida espiritual, por exemplo, nós temos que respeitar as pessoas que não têm condições de enxergar da mesma forma, porque elas têm o direito de estarem onde estão. Então nós temos que policiar muito nossas palavras, porque as pessoas têm o direito de errar, porque bem pouco tempo nós errávamos também dessa forma. Hoje erramos de outras, quem sabe, mas errávamos. Então, sem nenhum tipo de julgamento, o amor fraternal é quando nós conseguimos olhar para toda a humanidade sem exceção, irmanando-nos, relembrando uma música, um clássico do rock, que conta a história de um sonho. Quem sabe um dia nós poderemos todos nos entreolhar no planeta, ignorando a separação dos países, as fronteiras, as línguas diferentes, as religiões diferentes. Quem sabe nós teremos condições um dia de termos um planeta em que todos os irmãos poderão respeitarem-se nas suas culturas, nas suas diversas manifestações culturais, que vamos dar o direito do outro pensar diferente, vamos dar o direito do outro adorar a divindade da forma que melhor lhe apraz, que nós possamos tirar as bandeiras do mastro e nós possamos erguer para o mundo inteiro a única bandeira, a bandeira da fraternidade, porque é uma realidade. O que é uma pátria, pelo amor de Deus? O que é um país? O que são as fronteiras que delimitam os territórios? Hoje nós estamos reencarnados nessa e amanhã em outra. Disseram os espíritos uma mensagem linda a Divaldo Pereira Franco, que esses conflitos intermináveis que nós encontramos entre algumas nações, eles todos tendem a ser amenizados pelas reencarnações, pela teia das reencarnações, que hoje alguns indivíduos que reencarnam submetidos a determinada bandeira, numa próxima encarnação, eles reencarnam do lado de lá. E eles começam, então, a ponderar as suas ações. Porque aquela bandeira que hoje nós matamos em nome dela, amanhã nós estamos erguendo novas bandeiras. Porque o espírito imortal, ele não está vinculado a essa ou aquela nação. Nós somos do mundo inteiro. A nossa família não é nosso sobrenome, a nossa família é a humanidade.
Então, a teia das reencarnações, ela existe para que nós sejamos capazes de amplificar nossa capacidade de amar. Literalmente, se colocar no lugar do outro, aquela nação que hoje nós chamamos de inimigos, numa próxima vida, quem sabe, é a nossa nação pátria. Quem pode dizer que isso não acontece? E acontece, porque a função da reencarnação é essa, é que nós sejamos capazes de progredir, de usarmos esse instrumento maravilhoso para progredir. Talvez tenha sido por isso que o Espírito Lázaro, nessa mensagem linda sobre o amor, ele tenha colocado assim, ó. E aqui tens uma segunda palavra do vocabulário divino, é a reencarnação, que veio para abrir a lápide vazia dos túmulos. A reencarnação, ela veio para isso. Ao reencarnarmos-nos, nós temos a oportunidade de, nessa teia maravilhosa das inúmeras reencarnações, nós temos a oportunidade de experimentar posições diferentes, lados diferentes. Aqueles que se amam irão continuar se amando, às vezes manifestando esse amor que ora era um amor de um cônjuge, agora um amor de um amigo. Aquele que era um amor de um amigo, agora quem sabe um amor de um filho, mas na teia das reencarnações. A reencarnação, ela serve para unir as criaturas, para que nós possamos experimentar, para que nós possamos espiar. A reencarnação é isso, é a grande escola, é a grande oportunidade que nós temos de nos colocarmos efetivamente no lugar do outro. É por isso que quando nós encarnamos, nós não temos apenas as provações, nós temos também as expiações, que são resultados das nossas más escolhas do passado. E ao reencarnarmos, então, a justiça divina nos oferecem as inúmeras expiações. Então, meus irmãos, a reencarnação é a segunda palavra do vocabulário divino, segundo o Espírito Lázaro. A primeira é o amor. E a segunda é a reencarnação. A reencarnação é a grande oportunidade que nós temos de experimentar o amor. É a grande oportunidade que nós temos de aprendermos a amar. É a grande oportunidade que nós temos de olhar os nossos irmãos em humanidade, fraternalmente. No mais sublime de todos os amores, que é o amor frater, o amor fraternal, como nos inspira o Espírito Emmanuel no livro Pão Nosso. Quando nós falamos em amor, normalmente nós confundimos com amor egóico, com amor relacionado ao nosso cônjuge, ao nosso sobrenome, à nossa unidade, ao nosso templo. Mas na verdade o amor, ele rompe todas as paredes e todos os muros. O amor é para nós aprendermos a amar a todos. É bem verdade que primeiro nós temos compromissos com aqueles nosso próximo mais próximo, e Jesus se lembrou de nos dar essa lição também. Mas nós temos compromisso de amar a todos, inclusive aqueles que erram. Inclusive aqueles que nos perseguem e caluniam, inclusive aqueles que falam mal de nós, inclusive aqueles que apontam nossos erros. Era o desafio que Jesus lançava quando ele dizia assim: amar aqueles que nos amam é muito fácil. Fazem isso também os publicanos. O grande desafio, a grande proposta que ele nos fez é nós sermos capazes de amar aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Ele não diz que nós não devemos amar aqueles que nos amam, mas diz que nós devemos amar também aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Porque o nosso amor é esse. O nosso amor é assim. Esse é o amor fraternal. Essa é a proposta de amor que Jesus nos trouxe. Que nós sejamos capazes de amar até aqueles que nos perseguem e nos caluniam, até aqueles que permanecem para nós em atraso, que ainda alimentam ideias de vingança, aqueles que não conseguem enxergar da forma como nós enxergamos, da mesma forma como nós ainda temos os nossos olhos muito encobertos de escamas, para aqueles que estão mais adiante. Nós olhamos para trás e observamos que existem aqueles que ainda nutrem sentimentos dos quais nós já vencemos. Mas nós respeitamos naturalmente. E se nós queremos que essas pessoas mudem, não é tanto pelo que nós falamos ou que nós impomos, mas pelo nosso exemplo. Se nós queremos que as pessoas entendam a necessidade que nós temos de amar a todos em igualdade, começamos então exemplificando, vamos amar a todos em igualdade, filtrando nossas palavras, nossos sentimentos e dando ao direito das pessoas de errarem, porque nós erramos também. Talvez não erremos mais da forma como nós apontamos os erros dos outros, mas é bem provável que até bem pouco tempo atrás nós errássemos sim. Porque o progresso é constante e nós não estamos em condições de perfeição, pelo amor de Deus. Senão nós não estaríamos mais aqui da forma como nós estamos. Então o amor fraternal é quando a humanidade ela consegue se enxergar todos em uma única família. Quando nós conseguimos nos enxergar a todos como irmãos, independente das opções que podem ser diferentes das minhas, independente das necessidades que podem ser diferentes das minhas, indiferente das bandeiras que hastiam que são diferentes das minhas, nós temos que aprender a nos amar a todos.
mesmo aqueles que pensam de forma muito grotesca, muito diferente da nossa. Não ignoramos que recentemente também pensávamos dessa forma, porque estamos todos numa escola, em diversas progressões. Existem aqueles mais adiantados que nós, existem aqueles mais atrasados que nós, existem aqueles que estão no mesmo patamar que nós, mas estamos todos numa mesma escola e todos devemos ser respeitados. E para que isso aconteça, comecemos nós a respeitar. Para que o amor vença, comecemos nós a amar. Para que o perdão seja uma realidade, comecemos nós a perdoar, porque nós gostamos muito de exigir dos outros, né? É tão fácil nós recomendarmos que os outros perdoem. Fulano, perdoa. Fulano, considera. Quando nós apenas falamos quando nós não temos ainda essas virtudes. Então, meus irmãos, nessa tarde maravilhosa, nessa tarde alegre que nós temos, vamos lembrar de Jesus. Não é difícil não, basta ter fé. Lembremos de Jesus quando ele dizia algo mais ou menos assim: aquietai-vos. O que vocês estão temendo? Ainda não tem fé? E Jesus aplacava a tempestade. Não temos o que temer. Jesus aplaca a tempestade. Jesus é o timoneiro da nossa embarcação. Estamos na mesma embarcação que ele. Segundo diversas comunicações de médiuns seguros, tudo está acontecendo como Jesus determinou que acontecesse. Existe um ditado que diz o seguinte: quando um homem aqui na terra chora, um anjo sorri no céu. Por que os anjos são sádicos? Não, porque os momentos difíceis é que nos fazem progredir. São nos momentos tempestuosos que nos fazem progredir. Como diz um jargão popular, mar calmo nunca fez um bom marinheiro. Então que nós enfrentemos as dificuldades do mar revolto sem perder a fé, sem titubear na fé, que nós possamos vencermos-nos, que é o nosso principal objetivo aqui. Entretanto, nos momentos difíceis em que nós somos assaltados, vamos lembrar quem é que está à frente dessa embarcação. É Jesus, invariavelmente. Não vamos esquecer desse personagem. Não podemos esquecer que nesse momento Jesus está sorrindo, porque tudo o que está acontecendo está de acordo com a sua proposta, está de acordo com o esperado, está dentro de seus planos. Jesus não é um governador que governa com os acasos, que governa sem saber o que está fazendo. Tudo o que está acontecendo está dentro dos seus planos e é o melhor para todos nós. Então nós não temos nada a temer, nós não tememos o açoite dos ventos, as ondas, a tempestade. Mesmo que a nossa embarcação aderne, nós lembremos que nada de mal pode nos acontecer porque é Jesus quem nos guia. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós. E, como eu falei no começo do nosso estudo, eu estou fazendo hoje o papel de aquele que bate o escanteio e que tem que correr para dar a cabeçada para o gol. E especialmente hoje, eu estou jogando no gol também. Então, eu vou convidar todos os nossos irmãos que possam nos acompanhar numa prece de encerramento, que nós possamos aproveitar esse momento de encerramento para lembrarmos daquelas pessoas a quem nós amamos, aquelas pessoas que nós não temos condições de amar ainda. Vamos mentalizar, porque o pensamento tem esse poder maravilhoso. Vamos mentalizar naquelas pessoas que nós sabemos que estão em sofrimento, aquelas pessoas que nós sabemos que estão em dificuldade, aquelas pessoas que nós temos dificuldade de relacionamento. Vamos aproveitar o poder da prece, o poder, o momento que nós colocamos em comunhão com Jesus, para que nós possamos vencermos-nos, para que nós possamos espalhar essa luz. Eu convido então todos os nossos irmãos nesse momento para silenciarmos novamente, para que nós possamos num único pensamento, quem sabe num único sentimento, elevarmos-nos até Jesus. Senhor Jesus, divino guia de toda a humanidade, nós te buscamos mais uma vez, Senhor, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, para te pedir, Senhor, eternos pedintes que somos da tua misericórdia, interfere por nós. Interfere, Jesus. Ilumina-nos. E que toda essa luz que nos envolve nesse instante possa daqui se irradiar, amparando todos os que sofrem, Senhor. Aqueles que permanecem em seus lares, nas ruas, nos leitos hospitalares, que a sua luz possa envolver a todos e que eles possam sentir a tua divina presença. Senhor Jesus, nesse instante de prece, nós gostaríamos de te pedir, Senhor, por aqueles que mais necessitam de ti, da tua infinita misericórdia.
do teu amparo, da tua intervenção e da tua proteção. Nós gostaríamos de pedir, Senhor, por aqueles que odeiam, pelos odiosos, pelos rancorosos e pelos vingativos. Nós gostaríamos de pedir por eles, Senhor, porque sabemos que são estes os que mais necessitam da tua divina intervenção. Queremos também te agradecer, Senhor, pelos minutos que passamos juntos, pela oportunidade do estudo do teu Evangelho. Te pedimos, te agradecemos pela semana que passou, pelo alimento que não nos faltou, pelo agasalho, pelo teto, pela família, pelos amigos. Por tudo lhe rendemos graças, Senhor. E primeiramente em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, Jesus, divino guia de toda a humanidade, e em nome de todos os amigos espirituais que nos assistem, nós possamos encerrar esses instantes te pedindo muita paz, Senhor, permanecei conosco.